Caros amigos e amigas, me chamo Guilherme Del Valle e é com muita alegria que integramos o círculo de estudo proposto pela Sociedade Espírita Círculo da Luz da cidade de Osório, da obra Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nesse episódio, compartilharemos breves reflexões acerca do capítulo 4 da segunda parte intitulada Primeiros Labores Apostólicos. Mais uma passagem riquíssima desta obra inesgotável que faremos uma breve resenha destacando alguns pontos. Iniciemos. Após o conselho do Espírito Abigail a Paulo, o benfeitor Emmanuel nos relata a grande transformação do convertido de Damasco, que havia sido preparado para ser um juiz do Sinédrio e um modelo da sua raça, e ocupava agora a posição de um rude operário. Não se via assim mais a vaidosa ostentação apresentada nos primeiros capítulos do livro, e sim a de um verdadeiro asceta, sem perder, contudo, a conduta de um homem resoluto, de quem encontrou a paz oriunda da fé e da esperança. Na labuta diária como tecelão, Paulo se reencontra com Barnabé, que havia sido designado por Simão Pedro para auxiliar nas tarefas da igreja de Antioquia, e aconselhou o ex-levita de Chipre a procurar Paulo, então Saulo, a fim de abrir-lhe novos horizontes na nova trajetória que iniciava. O ex-rabino só aceitou o convite na condição de não se tornar um fardo aos confrades daquela região. Continuaria suas tarefas como tecelão, a fim de prover o seu sustento. Demonstraria assim sua renúncia e serviria de exemplo, a fim de não fazer de um trabalho com uma finalidade toda espiritual uma profissão de fé. Demonstraria seu desinteresse em tal cometimento. Segundo o benfeitor Emmanuel, Antioquia era uma cidade cosmopolita, opulenta, podemos dizer assim. Como toda cidade com muitos recursos econômicos, mas carente de moral e de espiritualidade, é possível entrever que os fortunosos daquela região entregavam-se ao prazer desenfreado e abusos de toda espécie. Nesse contexto social enfermo, nos é apresentada a instituição cristã de Antioquia. Nesse contexto social enfermo, nos é apresentada a instituição cristã de Antioquia como ponto de luz diante da ignorância do mundo. Relata Emmanuel que ela era muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza, porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma bênção de Deus. Os israelitas, distantes do foco das exigências farisaicas, cooperavam com os gentios, sentindo-se todos unidos por soberanos laços fraternais. Raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual.
A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. E ele ainda grifa, podemos dizer assim, em nossos corações. Em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos daqueles tempos onde semelhantes manifestações chegavam a atingir culminância indefinível. Por que isso acontecia? A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu, ou seja, pela psicosfera sincera, na união, na irmandade fraterna entre aquela comunidade cristã era tão intensa que a espiritualidade amiga sentia o ambiente propício para produzir tais fenômenos com grande utilidade. E nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza. Emmanuel também revela que foi em Antioquia onde Lucas, o futuro evangelista, sugeriu que os seguidores do Cristo fossem chamados cristãos, pois até então eram conhecidos como homens do caminho. Argumentou que o mal também tem seu caminho. Logo, seria justo se chamarem cristãos. A sugestão foi aprovada com grande alegria. Nesse clima, Paulo trabalhava com muito entusiasmo. Mas as notícias preocupantes chegavam de Jerusalém. As autoridades judaicas haviam mandado prender Simão Pedro após executarem Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o evangelista. As autoridades só toleravam as atividades da Casa do Caminho por consideração à figura de Tiago, o filho de Alfeu, que conseguia transitar entre o mundo judaico e também o mundo cristão. Percebendo que aquela célula de Jerusalém, a primeira do cristianismo, se transformava aos poucos numa sinagoga, Saulo despertou para a necessidade de difundir o Evangelho do Cristo a outras gentes, pois percebia que aos poucos Jesus seria apresentado como mais um profeta da raça, ou até mesmo como um aventureiro vulgar. Era necessário sacudir o marasmo de Jerusalém e trabalhar pela independência do Evangelho em todos os sentidos. Jesus disse que muitos viriam do Oriente e do Ocidente. Essa lição começava a vibrar com mais intensidade no coração do convertido de Damasco. A marca queria imortalizar Paulo como servidor do Cristo, o apóstolo dos gentios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, ele iria aos confins do mundo. E assim o fez. Nesse capítulo ainda são relatados diversos episódios, como o que motivou Saulo a adotar o nome de Paulo após seu encontro com o procônsul romano Sérgio Paulo, o mesmo que libertou Estevão e que se converteu ao cristianismo pelas palavras do ex-rabino. Foi Paulo que estimulou a redação de outros evangelhos além do de Mateus, afirmando que Pedro e João deveriam compartilhar suas experiências quando viveram junto a Jesus. E graças à dupla Emmanuel e Chico Xavier, temos o conhecimento do perfil de Paulo como evangelizador da infância e da juventude, pois nesse capítulo é narrada a afinidade e dedicação do apóstolo em orientar e admoestar João Marcos,
revelado também como sobrinho de Barnabé, que futuramente ficaria imortalizado como evangelista Marcos. E o laço espiritual que ligou Paulo junto a Timóteo, apresentado nesse capítulo em estudo com 13 anos de idade, e que mais tarde se tornaria um dos grandes companheiros de trabalho do ex-rabino, demonstrando nas duas epístolas de Paulo a Timóteo, que integram o Novo Testamento, ser um verdadeiro filho do coração. E assim, amigos e amigas, com gratidão, compartilhamos esse motivador relato de mais uma passagem da vida de Paulo, nos servindo como modelo para os nossos esforços de transformação íntima e de trabalho com Jesus. Que Deus, a causa primeira de nossas vidas, e Jesus, a causa segunda, nos abençoe. Muita paz a todos.